Olá, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Nessa aula, estudaremos sobre os elementos de uma narrativa. E, para início de conversa, o que é uma narrativa? Narrativa é uma história centrada em uma sequência de fatos em que as personagens atuam, se movimentam em um determinado espaço, ambiente e em um determinado tempo. E quem apresenta essa história ao leitor é o narrador. E quais os elementos de uma narrativa? A narrativa, ela é composta por enredo, narrador, personagem, tempo e espaço. Agora, iremos estudar cada um desses elementos, começando por o enredo. O enredo, ou trama, pode ser considerado o esqueleto da narrativa, aquilo que dá sustentação à história, ou seja, é o desenrolar dos acontecimentos. Existem várias formas de estruturar um enredo. A mais comum contém situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Situação inicial corresponde ao momento inicial da narrativa, marcado por um estado de equilíbrio em que tudo parece conformar-se à normalidade. Cria-se, assim, um cenário e um tempo para os personagens iniciarem suas ações. Conflito gerador corresponde ao bloco em que se instala o conflito, a complicação, o problema ou a quebra daquele equilíbrio inicial, com a intervenção opositora dos antagonistas, ou seja, dos vilões da história. Clímax corresponde ao bloco em que a narrativa chega ao momento crítico de maior tensão, ou seja, ao momento em que se viabiliza o desfecho da narrativa. Desfecho corresponde ao segmento em que se dá a resolução do conflito, do problema, ou seja, é o final da história. A narrativa contém narrador. O narrador é quem narra, conta a história. Há dois tipos de foco narrativo. Em primeira pessoa, quando o próprio personagem conta a história, chamado de narrador-personagem, e em terceira pessoa, quando o narrador apenas conta a história, chamado de narrador-observador. Personagem. A narrativa é centrada em um conflito ou trama vivido pelos personagens. Personagens esses que podem ser protagonistas, que é o personagem principal, e os antagonistas, personagem que atua em oposição ao protagonista, ou seja, os vilões da história. Tempo. Quando acontece a história? Há dois tipos de tempo: o cronológico, que segue a ordem do relógio, e o psicológico, que são as lembranças, as memórias. Espaço, local onde a história acontece, ou seja, é o ambiente, o cenário onde a história se passa. Espero que tenham compreendido sobre os elementos que compõem uma narrativa, turminha. Amei estar com vocês nessa aula e até mais. Beijinhos e tchau, tchau!